Se você está realmente comprometido com o sucesso, o primeiro passo é quebrar o hábito de observar os outros. É fácil cair na armadilha de comparar suas realizações com as dos outros, analisando seu estilo de vida, seu ritmo, suas vitórias, e se perguntando por que você ainda não chegou lá. Mas cada segundo que você gasta olhando para fora, é um segundo em que você não está construindo o que pertence a você. A verdade é esta: focar nos outros cria distração. Concentrar-se em si mesmo gera direção. Quando você para de perseguir o ritmo dos outros e começa a se apresentar para si mesmo, tudo muda. O sucesso não nasce da comparação. Nasce da clareza, disciplina e de fazer o trabalho que realmente o impulsiona para a frente. Neste momento, você está prestes a descobrir as mudanças mentais que separam aqueles que vivem obcecados pelos outros daqueles que estão totalmente focados em si mesmos. Você aprenderá como parar de se comparar, como silenciar o barulho das opiniões de outras pessoas e como treinar sua mente para manter o foco em seu próprio caminho, mesmo quando estiver cercado de distrações. Imagine por um momento que você está no centro absoluto de seu próprio universo. Tudo o que acontece ao seu redor, tudo o que você sonha em alcançar, tudo o que você guarda em seu coração, começa com você. Isso não é uma metáfora. É uma verdade. Talvez o mais poderoso que você possa entender. Sua vida se desenrolará exatamente como você a administra, se você for capaz de direcioná-lo primeiro de sua própria mente. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. Dediquei minha vida a estudar as mentes dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Industriais, inventores, presidentes e filósofos. E cada um deles, sem exceção, começou seu caminho para a grandeza não com dinheiro, nem com influência, mas com um propósito definido e uma crença profunda e inabalável em seu próprio potencial. Cada um tomou uma decisão: tornar-se o mestre de seu destino. Andrew Carnegie, por exemplo, nasceu na pobreza em uma pequena cabana de um cômodo na Escócia. Chegando à América, ele não tinha riqueza, conexões familiares e educação formal. O que ele tinha era uma visão ardente, um desejo tão forte que se recusava a ser extinto pelas circunstâncias. Carnegie entendeu o que muitos não conseguem ver: que as maiores limitações da vida não são aquelas impostas pelo mundo exterior, mas aquelas que aceitamos em nossas mentes. Ele não perdeu tempo se comparando com os outros. Ele não invejava a sorte daqueles que o precederam, nem se encolheu na presença de pessoas aparentemente mais educadas, mais experientes ou mais favorecidas pela sorte. Em vez disso, ele olhou para dentro. Ele estudou seu próprio ser. Ele dominou seus pensamentos. Ele concentrou cada grama de sua energia física e mental na visão que havia escolhido. Ele plantou os pés firmemente no centro de seu universo. E ele dobrou o mundo até que ele respondesse à sua vontade. Esta é a lição que convido você a abraçar. Pare de olhar para os lados. O sucesso do seu vizinho não tem nada a ver com o seu potencial. As promoções de seus colegas, as conquistas de seus amigos, os prêmios de outros. Eles não são sua bússola. Você não está aqui para viver o sonho de ninguém. Você está aqui para despertar o seu. Toda vez que você compara seu avanço com o de outra pessoa, você está abrindo mão de uma parte do seu poder. Você está mudando o centro do seu universo para um lugar externo. E uma vez que seu foco deixa seu mundo interior, seus pensamentos se dispersam, suas ações se tornam reativas e seus resultados inconsistentes. Você vê como isso é perigoso? Você deve recuperar o trono de sua mente. Você deve acreditar com absoluta convicção que suas ideias, seus valores e suas ambições são importantes. Eles importam mais do que as opiniões dos outros, mais do que os resultados atuais, mais do que qualquer medo ou dúvida que você possa carregar dentro de si. Quando você começa a operar a partir desse centro interior, a vida para de acontecer com você, e isso começa a acontecer para você. Seus pensamentos ganham clareza, sua visão se aguça, suas ações se alinham com o propósito. E o universo, por mais misterioso que seja,
começa a responder. Toda grande mudança começa dentro. Todo sucesso é criado primeiro no reino invisível do pensamento. Antes que um arranha-céu se erguer, o plano é desenhado. Antes que uma fortuna seja feita, uma visão é formada. Antes de um homem se tornar poderoso, ele domina seus pensamentos. Então eu pergunto a você: qual é a visão que você carrega dentro de você? Que ideia queima tão forte em seu coração que você não pode ignorá-la? Não se pergunte se é possível. Pergunte a si mesmo se é realmente seu. Porque se for, você deve parar de esperar pela permissão. Você precisa parar de procurar sinais. Você deve parar de se comparar, duvidar, hesitar. Assuma o controle do seu mundo interior. Declare-se o mestre do seu destino. Você não está aqui para imitar. Você está aqui para criar. Lembre-se disso. As maiores almas da história não surgiram porque seguiram os outros, mas porque ouviram e seguiram sua própria voz interior. E você também tem essa voz. Nunca te deixou. Está lá, esperando que você o ouça, esperando que você se levante, olhe para dentro e comece a construir a vida que só você pode construir. Você é o centro do seu universo. Nunca se esqueça disso. A importância de acreditar em si mesmo. Ao longo da história, aqueles que voaram mais alto, que deixaram marcas indeléveis no mundo, todos compartilharam uma qualidade extraordinária, uma fé inabalável em si mesmos. Essa crença não era arrogância, não era ego, era uma convicção interior, uma profunda certeza de que sua visão merecia ser perseguida, não importando o custo, a resistência ou os fracassos ao longo do caminho. Thomas Edison foi um homem que falhou mais de 10.000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. A maioria teria renunciado. A maioria teria dito o suficiente. Eles teriam apontado para seus esforços, sua exaustão, seus anos de luta e concluído que o sucesso simplesmente não era para eles. Mas Edison não. Edison possuía algo que todo grande cineasta deve cultivar: uma firme crença no valor de suas próprias ideias. Ele não se comparou com aqueles que partiram. Ele não se perguntou por que demorou tanto tempo quando os outros pareciam torná-lo mais rápido. Ele entendeu o que poucos entendem: que o fracasso não é uma frase, é feedback. Cada tentativa fracassada era mais um passo em direção ao domínio total, uma peça do quebra-cabeça, um refinamento de seu sonho. Este é o espírito que você deve levar consigo. Você também tem dentro de você uma semente de grandeza. Ele está lá, silenciosamente, esperando que você acredite nele, esperando que você haja, esperando que você o alimente com persistência, com disciplina e coragem. Mas, acima de tudo, espere por sua fé. A fé em si mesmo não é um luxo. Não é uma característica reservada para alguns poucos. É a base sobre a qual todo progresso é construído. Sem ele, as ideias permanecem desejos. Sem ele, os gols continuam sendo fantasias. Sem ele, seus maiores talentos não são utilizados, e seus sonhos mais brilhantes se transformam em arrependimento. Entenda isso. Dúvidas e medos não são sinais de fraqueza. Eles fazem parte da jornada. Todo homem ou mulher que realizou algo significativo teve que atravessar o vale da incerteza. Mas eles continuaram. Eles não permitiram que o medo assumisse o volante. Eles não deram controle à dúvida. Em vez disso, eles fortaleceram sua crença como uma fortaleza. Eles repetiram sua visão até que se tornou uma verdade inquestionável. Eles permaneceram firmes em seu sonho, mesmo quando ninguém mais o fez. Então eu pergunto a você: o que você acredita sobre si mesmo? Você acha que é capaz de mais? Você acha que seus sonhos são válidos? Que seus esforços são importantes? Que suas ideias valem a pena? Se a resposta for sim, haja de acordo. Ele fala como alguém que acredita. Ele anda como se já soubesse que vai conseguir. Planeje, pense, mova e construa como alguém que sabe que o sucesso já lhe pertence, desde que ele não renuncie. Não espere que o mundo valide você. Esse é um jogo perdido. A validação começa dentro de você.
O momento em que você decide acreditar em seu próprio poder, seu próprio caminho e suas próprias possibilidades, é o momento em que você começa a atrair o sucesso para si mesmo. Pessoas, oportunidades, ideias, recursos. Tudo começa a aparecer, não por sorte, mas por causa. Este é o segredo que os grandes sempre souberam. Acreditar não é um sentimento, é uma escolha. É uma decisão que é tomada diariamente, a cada hora, a cada momento. E quanto mais você escolhe acreditar, mais forte você se torna. Quanto mais imparável você é, quanto mais você descobre o quão vasto é realmente o seu potencial. Acredite em si mesmo. Não algum dia. Não quando você se sente pronto. Acredite agora. Porque tudo o que você está procurando espera por você do outro lado dessa crença. Abra essa porta. Passe por isso. E deixe o mundo testemunhar o poder de uma mente que realmente acredita. Imagine navegar no meio de um vasto oceano sem uma bússola. O vento muda. As ondas empurram você em direções incertas. E cada movimento que você faz é uma reação simples às circunstâncias ao seu redor. Não há controle. Não há direção. Há apenas deriva. É assim que muitas pessoas vivem. Sem rumo, sem objetivos claros, reagindo à vida em vez de dirigi-la. Mas os grandes realizadores, os construtores de impérios e legados, sabiam algo que os outros não sabiam. Eles viviam sob uma regra inquebrável: definir o destino antes de iniciar a jornada. Walt Disney é um nome que ressoa em todos os cantos do planeta. Um símbolo de criatividade e admiração. Mas poucos se lembram de quantas vezes ele foi rejeitado antes que o sucesso batesse à sua porta. Ele foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Ele enfrentou falências, traições e uma lista interminável de portas fechadas. E, no entanto, apesar de tudo, o Sr. Disney se manteve com absoluta devoção a uma coisa: uma visão clara. Ele sabia o que queria construir. Ele viu isso claramente em sua mente muito antes de o mundo acreditar que era possível. E essa clareza se tornou sua bússola. Aqui está a lição. Clareza gera poder. Quando você sabe exatamente o que quer, você convoca toda a força de sua mente em direção a esse objetivo. Você começa a filtrar o mundo de maneira diferente. Você reconhece oportunidades, elimina distrações, e toda a sua energia flui para onde sua atenção vai. Um sonho vago produz resultados vagos, mas um objetivo definido, escrito no papel, revisado diariamente e perseguido com intenção, torna-se uma força imparável. Torna-se um contrato vivo entre você e seu futuro. Então pergunte a si mesmo: para onde você está indo? Esta não é uma pergunta para responder levianamente. Requer pensamento profundo. Exige silêncio e introspecção. Você deve ser claro sobre o que realmente quer, não o que os outros esperam, não o que o medo permite, mas o que queima no âmago do seu ser. É independência financeira, é o domínio da sua arte, é liberdade, contribuição, legado. Seja o que for, anote. Não deixe que isso permaneça como um pensamento. Os pensamentos são fugazes. As metas, quando são escritas, tornam-se âncoras. Eles lembram quem você é e para onde está indo. Leia-os todos os dias. Repita-os em voz alta. Deixe-os queimar com tanta força em sua mente que nenhuma distração será capaz de extinguir sua luz. Que cada decisão sirva ao seu objetivo. Se uma eleição o aproximar, siga-a. Se isso o afastar, rejeite-o. Com clareza, vem o foco. Com o foco, vem o impulso. E com o impulso, você começa a mover montanhas. Não tenha medo do tamanho do seu objetivo. Tenha medo de viver sem um. A maior tragédia não é mirar alto e falhar. É mirar baixo e acertar. Pessoas bem-sucedidas não têm sorte. Eles têm intenção. Eles se movem com propósito. Eles não dispersam seus esforços em 100 direções. Eles se movem como um rio. Fortes, constantes e imparáveis porque têm direção. Você deve fazer o mesmo. Defina seus objetivos. Torne-os específicos. Torne-os mensuráveis.
Deixe-os tão claros que mesmo em momentos de dúvida, você possa lê-los e lembrar de seu caminho. Que eles sejam suas estrelas guia na noite mais escura. Que eles tragam ordem ao seu caos, disciplina às suas ações e certeza às suas decisões. Um homem sem objetivos é como um navio sem vela, vulnerável a todas as rajadas de vento, a todas as tempestades que passam. Mas um homem com objetivos, ele se torna um criador, um construtor, um conquistador de seu próprio destino. Clareza não é um presente, é uma disciplina. Pratique, fortaleça, viva, e muito em breve você olhará para trás, não com pesar, mas com orgulho, porque sabia para onde estava indo, e você chegou. Resiliência e o poder da persistência. Quando ouvimos o nome Abraham Lincoln, a mente imediatamente evoca um dos líderes mais admirados da história. Mas muito antes de ocupar o cargo mais alto do país, Lincoln trilhou um caminho marcado pelo fracasso, rejeição e tristeza. Ele perdeu várias eleições, falhou nos negócios e passou por profundas tragédias pessoais. Por qualquer padrão convencional, deveria ter se rendido. Eu tinha todos os motivos para desistir. E, no entanto, ele não o fez. Por quê? Porque Lincoln entendeu algo que a maioria ignora. O fracasso não define você, a persistência sim. Ele se recusou a deixar os tropeços contarem sua história. Ele via cada derrota não como um fim, mas como uma curva na estrada. Ele tratou cada decepção como um convite para crescer, refletir, voltar mais forte. Esse movimento constante para a frente, esse espírito inquebrável, foi o que o transformou de um homem espancado pela vida em um líder lembrado para sempre. Esse mesmo princípio vale para você. O caminho para a grandeza não é uma linha reta. Não é pavimentado de forma confortável ou fácil. É irregular, imprevisível e muitas vezes implacável. Mas dentro desses desafios há um segredo. Esses mesmos desafios são o campo de treinamento da sua melhor versão. Quando os obstáculos se apresentarem, porque inevitavelmente o farão, você terá duas opções: recuar ou subir. Você pode deixar a tempestade esmagar sua vontade, ou pode permitir que ela esculpa seu personagem. Aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que evitam o sofrimento, são eles que persistem através dele. Tropeços não são sinais de que você está no caminho errado. São sinais de que você está em um caminho que vale a pena percorrer. Toda luta ensina. Cada falha é refinada. Cada outono constrói resiliência. Resiliência não é algo com que você nasce. É algo que você constrói. É forjado no fogo da adversidade, nos momentos em que tudo dentro de você quer desistir, mas algo ainda mais forte dentro de você sussurra para você: continue. E quando você continua, quando você avança apesar do medo, da dúvida e da dor, algo extraordinário acontece. Você fica mais forte. Não apenas em suas ações, mas em sua crença. Você começa a perceber que é capaz de mais do que jamais imaginou. Você começa a ver que a dor é temporária, mas o progresso é para sempre. Pense em todas as grandes figuras da história: Lincoln, Edison, Mandela, Roosevelt. Todos eles caminharam pelo fogo. Cada um foi informado, em algum momento, que não conseguiria nada. Todos falharam repetidamente, mas persistiram. E precisamente por causa dessa persistência, eles se tornaram mais do que apenas bem-sucedidos. Eles se tornaram símbolos vivos do que é possível quando um ser humano se recusa a desistir. Agora, olhe para dentro e faça a si mesmo a pergunta mais importante: o que vai definir você? Serão seus tropeços? Os momentos em que as coisas não saíram como o esperado? As falhas que por um instante abalaram sua confiança? Ou será sua resposta a esses momentos? Você vai se levantar como Lincoln fez e declarar por suas ações que nenhuma tempestade pode destruir o espírito de alguém que se recusa a ser derrotado. Não quero uma vida fácil. Você quer ter força para viver uma vida significativa. Uma vida de propósito, de impacto, de verdadeira transcendência. Porque esse tipo de vida exige sua resiliência. Exige sua persistência. E, em troca,
Recompensa você com fé inabalável ao longo do caminho. Continue seguindo em frente, passo a passo, desafio após desafio. Deixe o mundo jogar o que quiser em você. Você não está aqui para desistir. Você está aqui para construir, para aprender, para se elevar. E quando chegar a hora de olhar para trás, você não sentirá remorso pelas lutas vividas. Você vai valorizá-los. Porque foi no meio dessa luta que você descobriu sua verdadeira força. A resiliência é a força que transforma as pessoas comuns em conquistas extraordinárias. Deixe que isso faça de você a lenda que você deve ser. Evitar a armadilha da comparação é essencial. No momento em que você começa a se comparar com os outros, você desiste do seu poder. Você reduz seu valor único. Você obscurece a visão que só você deve ver. O que antes era um caminho claro torna-se confuso, cheio de dúvidas, distrações e insatisfações. Entenda esta verdade. Sua jornada é exclusivamente sua. Ninguém mais viveu sua vida, lutou suas batalhas ou sonhou seus sonhos. Portanto, o progresso dos outros não deve definir seu valor. Ray Kroc, o homem que levou o McDonald's a uma expansão global sem precedentes, entendeu esse princípio perfeitamente. Quando descobriu aquele pequeno restaurante administrado pelos irmãos McDonald, não perdeu tempo se comparando a outros empresários ou duvidando se estaria de acordo com seus padrões. Ele não se importava com o que os outros estavam construindo. Ele estava totalmente focado no que poderia construir. Onde outros viram apenas mais uma lanchonete, Kroc viu um império. E ele perseguiu essa visão com concentração inabalável. Ele transformou essa ideia em realidade não porque olhou para os lados, mas porque manteve o olhar para a frente. Seu sucesso não foi uma coincidência, foi o foco. A comparação é um ladrão. Isso rouba sua clareza. Isso envenena seu progresso. Quando você se compara aos outros, está jogando um jogo manipulado. Você só vê seus momentos de glória, não suas lutas. Você vê os resultados, mas não a jornada. E nesse processo, você esquece que seu próprio caminho está se desenrolando no tempo perfeito. Quando você fica obcecado com o ritmo dos outros, você abandona o seu. Você perde o alinhamento. Você começa a perseguir objetivos que nunca foram seus. E no final, você se sente exausto, frustrado e perdido. Não porque você falhou, mas porque você deixou de ser você mesmo. Seu objetivo não é competir ou superar os outros. Está se tornando a versão mais ousada, genuína e poderosa de si mesmo. Essa versão não nasce da comparação, nasce da criação. Cresça não observando os outros, mas olhando para dentro de si mesmo. Meça seu progresso apenas comparando-se com quem você era ontem. Essa é a única comparação que importa. Cresceu? Você aprendeu alguma coisa? Está um passo mais perto do seu propósito? Se sim, então você está tendo sucesso, mesmo que o mundo ainda não tenha notado. Não deixe que a inveja o afaste da excelência. Não deixe que o capítulo 20 de outra pessoa faça você duvidar do seu capítulo 2. O caminho para a grandeza muitas vezes começa no silêncio, nas sombras, sem aplausos. Mas se você continuar construindo, aperfeiçoando e acreditando, os resultados virão. Seja paciente com seu progresso. Seja implacável com sua abordagem. E o mais importante, seja leal ao seu próprio caminho. O sucesso não é encontrado em vencer a corrida de outra pessoa. Encontra-se em terminar o seu, com integridade, com paixão, com propósito. Então recupere seu poder. Reorientar. Silencie o ruído. Feche a armadilha de comparação. Sempre que sentir vontade de se comparar, pare. Respirar. Lembre-se, não estou aqui para competir. Estou aqui para criar. Permita que seu caminho se desdobre como foi planejado. Deixe seu crescimento ser sua bússola, e que sua visão, não a do mundo, define seu sucesso. Porque a verdade é esta: quando você finalmente parar de se comparar, você finalmente começa a viver. E nesse espaço, nessa liberdade, sua verdadeira grandeza começará a emergir. Aprendizado contínuo e adaptabilidade. A vida não recompensa o rígido. Ele recompensa aqueles que permanecem curiosos, flexíveis
e comprometidos com o crescimento constante. O mundo está em movimento contínuo, e aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que resistem à mudança, mas aqueles que evoluem com ela. Henry Ford, nascido em condições humildes, não recebeu o sucesso como um presente. Ele ganhou com um desejo insaciável de aprender, melhorar e inovar. Ford não estava satisfeito em aceitar o mundo como ele era. Ele viu o que poderia ser, e então aprendeu tudo o que era necessário para construí-lo. Seu sucesso não foi o resultado de uma única ideia brilhante. Foi o resultado de uma curiosidade incansável e de uma firme crença no crescimento. Ford questionou, testou, estudou e adaptou. E graças a essa mentalidade, ele transformou não apenas sua própria vida, mas também o mundo inteiro. Ele redefiniu a indústria, o transporte e o progresso. Esse mesmo caminho está disponível para você. No momento em que você acha que aprendeu o suficiente, cresceu o suficiente ou alcançou o suficiente. Esse será o começo do seu declínio. Porque o sucesso não é estático. É dinâmico. Ele evolui com o mundo, e você deve evoluir também. Nunca pare de expandir seus horizontes. Leia livros, faça perguntas, procure mentores, desafie suas próprias crenças. Ultrapasse os limites do que você acha que sabe e ouse dar um passo firme para o desconhecido. Porque é precisamente no incerto que você cresce. É o desconfortável onde você se torna. Adaptar-se não é fraqueza, é sabedoria. Ajustar-se não significa abrir mão de seus valores, mas fortalecer sua estratégia. As pessoas mais poderosas não são aquelas que resistem à mudança a todo custo, mas aquelas que sabem redirecionar seu caminho sem perder de vista seu propósito. Eles fluem como água, desviando de todos os obstáculos com flexibilidade, mas sempre chegando ao seu destino. A vida nem sempre seguirá o plano que você fez. Os mercados mudam, as pessoas mudam, as oportunidades vêm e vão. E aqueles que se apegam ao mesmo caminho antigo, ao que já sabem, a habilidades que já expiraram, eles serão arrastados para baixo pelo tempo. Mas você não. Porque você entende que o aprendizado não é um estágio. É um estilo de vida. É o próprio combustível de sua evolução. Cada novo conhecimento, cada lição absorvida, cada habilidade adquirida, adiciona ao seu arsenal. Ele o equipa melhor para enfrentar as curvas da estrada. A chave é viver cada dia como um estudante. Observe cada situação, até mesmo o fracasso, como uma sala de aula aberta. Pergunte a si mesmo: o que esse momento me ensina? Que força posso cultivar aqui? Que ajustes são necessários? Mas você também precisa se proteger do inimigo mais silencioso do crescimento: o conforto. Aquela voz suave que sussurra que você está bem onde está. Isso te seduz a parar de se esforçar, a parar de se alongar, a parar de evoluir. Mas o conforto não é seu aliado. É o assassino sutil do seu potencial. Você está destinado a mais. Você é chamado para aprender, para se transformar, para se tornar sua versão mais elevada. E toda vez que você escolhe crescer em vez de estagnar, toda vez que você escolhe aprender em vez de conforto, você se torna mais capaz, mais resiliente, mais poderoso. Portanto, abrace o processo. Faça o curso. Leia o livro. Faça as perguntas difíceis. Faça as mudanças que sua vida precisa. Deixe de lado o que não lhe serve mais e crie espaço para o que irá levantá-lo. Seu futuro não pertence àqueles que sabem tudo. Pertence àqueles que estão dispostos a aprender tudo. Adaptar, cresce, subir. Porque no aprendizado, você lidera. E na adaptabilidade você forja seu destino. O mundo pertence àqueles que nunca param de se tornar outra coisa. Agora vamos falar sobre paixão e propósito. A paixão é o batimento cardíaco do sucesso que dura. É esse fogo invisível que te alimenta por dentro. A energia que faz o impossível parecer alcançável. Sem paixão, toda tarefa se torna pesada. Cada obstáculo parece imenso. Mas quando a paixão vive no centro do que você faz, tudo muda. Helen Keller é um dos exemplos mais chocantes dessa verdade. Cega e surda desde os 2 anos de idade,
Seu mundo era feito de silêncio e escuridão. E, no entanto, ele não desistiu. Ele não aceitou as limitações. Guiada por um profundo desejo de se conectar, aprender, contribuir, ela se tornou um símbolo de resiliência, coragem e propósito. Helen Keller não apenas superou seus desafios. Ela prosperou. Ela se tornou uma autora, palestrante e figura inspiradora para milhões em todo o mundo. E qual foi a chave para seu triunfo? Paixão. Paixão pelo conhecimento. Paixão por comunicar. Paixão por elevar os outros, mesmo diante das piores adversidades. Essa mesma força existe dentro de você. Você pode não enfrentar os mesmos desafios, mas enfrenta os seus. E para superá-los, para se elevar, para liderar, para construir uma vida verdadeiramente gratificante, você deve encontrar aquilo que inflama sua alma. Pergunte a si mesmo: o que faz você se sentir vivo? Que trabalho você poderia fazer por horas sem olhar para o relógio? Que missão ou ideia enche seu peito de propósito? Que missão ou ideia enche seu peito de emoção, propósito, significado? Essa é a sua paixão. Esse é o seu chamado. E quando você o descobre, seu mundo se transforma. Tarefas que antes pareciam chatas ganham vida. Longos dias param de esgotá-lo e, em vez disso, energizam você. Obstáculos se tornam quebra-cabeças, não problemas. Você para de perseguir motivações externas porque seu propósito interior começa a empurrá-lo com força por dentro. Você se torna magnético, concentrado, vivo. A paixão transforma pessoas comuns em realizadores extraordinários. Isso lhe dá força para persistir quando os outros desistem. Dá-lhe coragem para correr riscos, para ficar sozinho se necessário, para perseguir o que muitos chamam de irreal. Mas entenda o seguinte: a paixão não é algo que você encontra por acaso. Deve ser descoberto, escolhido e cultivado. Às vezes ele grita claramente, outras vezes ele mal sussurra. Você pode ter que tentar coisas novas, falhar algumas, cavar fundo em si mesmo até encontrá-lo. Mas quando você encontrá-lo, nunca o solte. Dedique-se a ele com toda a sua alma. Construa-se em torno disso. Porque quando o mundo tentar distraí-lo ou arrastá-lo em outras direções, sua paixão será a âncora que o manterá firme. Esse é o seu combustível. Deixe a paixão guiar suas decisões. Isso molda sua carreira, seus relacionamentos, suas contribuições para o mundo. Isso dá sentido ao seu trabalho e alegria aos seus dias. A verdade é esta: as pessoas mais bem-sucedidas não são necessariamente as que têm mais recursos. Eles são os que têm um fogo maior dentro. Esse fogo permite que eles resistam ao que os outros evitam. Isso lhes dá força quando a lógica diz que é hora de parar. Isso os torna imparáveis. Portanto, não se acomode. Não se anestesifique com distrações ou conforto. Encontre sua paixão e dê tudo. Porque quando você tem paixão, nenhum sonho está fora de alcance. Quando você vive com paixão, você não apenas sobrevive, você prospera. Inspirar. Chumbo. Você realmente vive. Permita que seu propósito seja a força magnética que o puxa para frente. Que seu coração bata com a energia de algo autêntico, algo maior do que você. E quando você persegue seu chamado com paixão, o mundo notará. Não porque você procurou por isso, não porque você pediu aprovação, mas porque sua luz será tão forte que simplesmente não pode ser ignorada. Sua mente não é simplesmente um recipiente de pensamentos. Ela é a criadora de sua realidade. O que você pensa constantemente, o que você repete em silêncio dia após dia, é o que você acaba se tornando. Aquilo em que você concentra sua atenção, você atrai. O mundo que você experimenta do lado de fora é simplesmente um espelho do que você constrói do lado de dentro. Norman Vincent Peale entendeu essa verdade com clareza inabalável. Por meio de seus ensinamentos, ele promoveu o pensamento positivo não como uma fantasia ingênua ou otimismo vazio, mas como uma força prática, poderosa e transformadora. Seu legado ajudou milhares de pessoas a escapar da armadilha do medo, da dúvida, do autoabandono.
simplesmente mudando seu diálogo interno de não posso para é possível. O pensamento positivo não é uma filosofia suave ou uma atitude superficial. É uma disciplina, uma força mental. É uma forma de caminhar pelo mundo com intenção, com resiliência e com foco. Quando você cultiva uma atitude mental positiva, sua realidade começa a mudar. Os desafios deixam de ser muros e se tornam degraus. Os fracassos não definem mais você, eles ensinam você. Cada tropeço é transformado em feedback. Você para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar, o que essa experiência está me mostrando? Essa simples mudança de pensamento libera imenso poder, porque os pensamentos não são passivos. Eles são forças ativas que moldam suas palavras, suas decisões, suas ações e, finalmente, seus resultados. Uma mente mergulhada na negatividade sempre encontrará motivos para parar. Uma mente alimentada pela positividade sempre encontrará uma saída, uma oportunidade, uma maneira. Pensar positivamente alinha você com as soluções. Você ativa sua criatividade, sua fé, sua resistência interior. Você atrai pessoas que vibram com sua energia. Você abre portas que teriam permanecido fechadas se sua mente estivesse presa em dúvidas. E não, isso não significa que a vida será fácil. Pensar positivamente não é negar a realidade, nem fingir que não há dor. É enfrentar as duas coisas com força e esperança. É ter a capacidade de olhar para a escuridão e continuar a ver a luz. É atravessar o fogo e confiar que algo maior espera por você do outro lado. Você deve escolher seus pensamentos com a mesma precisão com que um artesão escolhe suas ferramentas. Não deixe que o medo, a comparação ou a negatividade se instalem em sua mente. Eles não têm lugar onde seus sonhos vivem. Comece cada dia definindo seu tom mental. Declare afirmações. Visualize seu sucesso. Cerque-se de palavras, pessoas e hábitos que fortaleçam sua fé no que é possível. Proteja sua mente como protegeria seu tesouro mais valioso. Porque é exatamente isso que é. E quando surgirem pensamentos negativos, porque eles vão, não os aceite sem lutar. Substitua-os. Redirecione-os. Redescubra seu foco. Diga em voz alta: não é assim que minha história termina. Seu mundo interior cria seu mundo exterior. Se você quer um futuro melhor, comece construindo-o em sua mente. Você tem que se ver como forte, capaz, digno, abundante, muito antes de o mundo começar a refleti-lo. Porque a verdade é esta: quem muda o mundo não é quem tinha tudo a seu favor. Eles são os únicos que acreditaram que poderiam fazê-lo. Mesmo quando ninguém mais acreditou. Mesmo quando tudo parecia estar contra ele. E você também tem esse poder. Use-o. Seus pensamentos são tijolos. Com eles você está construindo algo. Uma vida, um legado, um futuro. Portanto, construa com fé, com intenção, com positividade. Porque o futuro pertence a quem acredita nele. E quando você acredita forte o suficiente, o mundo não tem escolha a não ser se alinhar com sua visão.